Oferecimento Laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você está ligado na Folha FM. Nós temos aqui a presença de Arnaldo Neto, jornalista, Aloysio Abreu Barbosa e o médico Dr. Macou Mussalem. Vamos continuar? Macou, a gente está falando, terminamos o bloco falando sobre dever de casa. Quer dizer, das contas realmente que você vê pelos números aprovados pelo TCE já, que houve realmente uma redução de despesa e uma elevação de arrecadação própria. Uhum. E, quer dizer, isso não é suposição. Isso é real. Eu acho que está fazendo dever de casa. Aliás, falar em petróleo, eu vou fazer uma pergunta aqui de um leigo no assunto, né? Estão querendo dividir o petróleo, eu sou contra, acho que o petróleo é nosso, né? A nega é minha, ninguém tá, que eu vi primeiro. Nasceu aqui, mas suponhamos que esses caras queiram tirar. É proibido cobrar ISS das plataformas? Não, na verdade, a questão que se fala é do Pacto Federativo justamente por isso, porque lá atrás, quando estava sendo feita a Constituição de 1988, José Serra, que a gente elogiou aqui como ministro de Saúde, José Serra, líder da bancada paulista... Foi péssimo para o Estado do Rio. Foi. Ele pegou o recolhimento de ICMS e jogou para o local do refino. E o Estado do Rio, Campos não tem uma refinaria, o Estado do Rio só tem uma, que é a Reduc, né, de Caxias. E tem, as outras três são em São Paulo. Então, o petróleo extraído aqui na Bacia de Campos, o ICMS é recolhido lá em Duque de Caxias e em Três de São Paulo, que é muito maior. Os royalties foram uma compensação para isso. É o prejuízo que causa ao meio ambiente, gente. Sim, foi compensação. Pescador, você é atafinófilo, porra. Como eu sou. Ele é tafonense. Mas nós somos atafinófilos, porque nasceu lá por acaso. Acidente biogeográfico. Nós somos amantes de lá, é diferente. Nós somos por opção. É verdade. Ele por acidente biogeográfico. Assim, você ainda é brasileiro, está reclamando de quê? Porra, eu sou nascido no Líbano, por acidente biogeográfico. E você é brasileiro também por acidente biogeográfico. Eu sou por opção, sou naturalizado brasileiro, optei por ficar aqui, trabalhei pra cacete aqui, fiz coisa pra burro nessa cidade, em prol da população. Aí eu quero assim, uma coisa é da direita, eu quero assim, porra, todas as obras dele são da esquerda, como é que ele é da direita, pô? Álvaro Alvim, a própria Unimed, que é um plano de saúde privado, mas é coletivo, cooperativismo, né? Prometo professor com a Santa Casa, mas por aí vai, desculpa, a gente se empolga vai falando. É isso, e foi aprovado em 2013, porque a Constituição, ela fala dos royalties, mas ela não determina o percentual. Isso o professor Carlos Alexandre, que é professor de Direito, advogado, e foi assessor do Supremo, do ministro Marco Aurélio. Cara, altamente qualificado. Sim, ele fala isso, que o que está na Constituição é que tem que ter o royalties. O percentual quem define é o legislador ordinário. Pode ser o legislador ordinário, quer dizer, o Congresso, no caso. E o Congresso aprovou em 2013, a partir cairia de 22,5% para 5%. Não vai ficar quebrado, rapaz. Vai acabar. Sim. Estamos lascados, como diz o outro. E, quer dizer, isso estava seguro por uma liminar da ministra Carmen Lúcia, e agora o Dias Toffoli, pressionado pelos demais municípios, porque essa briga a gente está sempre a minoria, né? A maioria de não produtores. Brigaram para colocar na pauta, ele marcou para dia 20 de novembro, né? Estou sabendo. Então a história é essa. Eu sei, mas agora por que então a gente não pode derrubar o negócio do Serra e cobrar o ISS? Porque está na Constituição. Na Constituição? Tá, o recolhimento... É cláusula pétrea, por acaso? Não, mas você precisa de 2/3 do Congresso para poder... Aí é que entra o verdadeiro político. Não o arremedo de político. Mas 2/3 do Congresso para derrubar São Paulo, olha... Meu amigo, e daí, rapaz? São Paulo manda no Brasil? Manda, tudo bem. Eu sei. Manda. Papai dizia uma coisa, quem manda que paga a conta. E São Paulo paga a conta do Brasil, né? Aliás, ninguém é independente se não for independente financeiramente, né? Papai dizia, quem tem opinião, paga a conta. Se você não tiver pagar a conta, a opinião é minha. Por enquanto é o caso de São Paulo, né? É a história do dono da bola, né? O dono da bola joga sempre, nem que seja na ponta esquerda. Eu era garoto e tinha a bola. Eu era ruim de bola, mas jogava. É verdade, estou comprovando que é verdade. Bom, o doutor Adilson foi entrevistado. Sarmé, do domingo. Isso, o doutor Adilson Sarmé foi entrevistado. E ele, durante a entrevista, eu tive que ouvir a gravação toda da entrevista, uma longa entrevista, né? A gente ouviu para transcrevê-la.
ele fala sobre esquerda, que ele é um político de esquerda e médico. Mas diz também que médico não, a maioria dos médicos não é de esquerda, que é uma política que não agrada muito a medicina. Ele cita até o exemplo da Dilma. O senhor foi do PT, mas diz que é crítico da esquerda. Como que o senhor avalia hoje o cenário nacional e local de esquerda e direita? Você acha que pode sair bons frutos dessa discussão ou realmente é uma discussão sem sentido? Eu acho que primeiro o PT nunca foi de esquerda. Aí você, pô, tá maluco? Não, tá maluco não. Sempre foi um partido sindicalista de resultado. Ponto. Se alguém quer saber a definição do PT, é essa aí. É sindicalista de resultado. Muito que bem. Também tem uma história aí que gente que participou de dentro, né? Mas não, deixa para lá. Não vamos entrar nesse mérito, não. Não é essa a questão. Você perguntou sobre outra coisa, né? Não, eu falei da que esquerda e direita ele no diz Brasil. que médico não é de esquerda. O né? brasileiro todo, eu vou citar aqui Tim Maia. Eu sou fã do Tim Maia, não só como cantor, mas como filósofo. Ah, como filósofo é fantástico. É fantástico. Ele disse, uma das coisas boas que ele disse é o seguinte: como é que o Brasil vai dar certo, pô? Local onde puta se apaixona, gigolô tem ciúme, traficante se vicia e pobre é da direita. Como é que vai dar certo esse país? Não pode dar. Puta goza, traficante cheira, cafetão se apaixona e não, pobre cara, de tem direita. ciúme, tem ciúme. Tem ciúme. Cafetão tem ciúme. E o pobre é da direita, pô. Aqui, pobre é da direita. Pô, Bolsonaro pregou, é contra negro, contra homossexual, contra não sei o que lá. Pô, tem uma moça que é negra, né? De cor negra, homossexual, e vou votar no Bolsonaro. Mas eu não estou entendendo mais nada, não. Eu não estou entendendo por que você vai votar no Bolsonaro se você. Ele discrimina quem é homossexual, discrimina quem é negro. Ele é acusado disso, né? Não dá para dizer que ele discrimina. Tudo bem, mas era porque foram corria. Tantos anos no Congresso e Ele ele falava umas coisas assim, sem freio, né? Ele quis tirar esse rótulo, tanto que ele aparece com esse deputado que ele elegeu aqui, o federal. Chama negro. O tempo inteiro atrás dele para deixar claro que ele não é Aquele racista. é amigo dele Não, os caras que desde fizeram a 18 anos. campanha- Ele elegeu esse cara, como é que é o nome dele, Arnaldo? Ele usa o sobrenome Bolsonaro. Mas está sempre ali para claramente para dizer que ele não é mostrar racista. que ele não é racista. Bom, eu acho que esquerda e direita, para mim, é rótulo. Eu não sou da direita, muito menos da esquerda. Eu me defino como humanista, me defino como um cara social, de cunho social. As minhas ações todas são sociais, sempre foram. Não fiz fortunas, grandes fortunas, porque eu sempre me dediquei ao coletivo. E eu acho que essa discussão já é ultrapassada, a meu ver. Não, direita, esquerda, e essa direita oligofrênica, essa esquerda esquizofrênica aí, esquizofrênica, não faz minha cabeça, não. O deputado é o Hélio Negão, né, que foi coisa. E o que o Tim Maia falava, o Olavo de Carvalho, que é o mentor, o guru do Bolsonaro, falava, tinham vergonha de botar um candidato de direita para disputar, porque quando colocasse ele seria eleito pela maioria da população. E basicamente foi o que aconteceu. Mas rapaz, o Tim Maia é um gênio, rapaz. Pobre aqui no Brasil é direita, pô. Ele tem o sonho do americano, né? O self-made man, né? Exatamente, do American Dream. Até eu ia falar isso lá no começo do programa, da matéria dos rapazes do Food Truck, né? Que é a matéria do Aldir que você falou, né? Do Aldir Salles. É muito feliz porque essa mudança do Fundecam, que antes de chegar aqui, está contando a manchete da Folha de hoje. São dois rapazes que o Fundecam financiou, compraram um Food Truck, estão ali na Pilinha, ali perto de você ali, naquela rua ali do Álvaro Alvim. E falando do empreendedorismo, que mudou o perfil do brasileiro. Mudou. Essa coisa do empreendedorismo dos Estados Unidos chegou aqui. Hoje o sonho do cara não é mais ter um emprego, o sonho do cara é ter seu próprio negócio, do brasileiro, né? É uma mudança de perfil, né? Ué, o americano tem honra. Sim. I have a job. Ele tem um trabalho, não tem emprego, não. Exatamente. O americano, você morou lá nos Estados Unidos. Exatamente. I have a job.
Fez meu trabalho. E ele afirma muito isso, esse respeito que ele tem. Você sabe que essa matéria... Bom, depois a gente comenta sobre... Eu queria falar... Estamos chegando para o final do programa, que as pessoas não sabem. Muita gente, inclusive... nós somos amigos, acho, desde os anos 90, né? Tive um problema, um acidente, fez uma cirurgia, estou aqui vivo por conta disso. Né? Eu divido ter com ele pro resto da vida. Né? E a partir dali... a gente se tornou amigo. Independentemente disso, eu gosto de você gosta de mim. Né, sim. E não temos caso, não, né? Não. Longe disso. Amigo, mas nem tanto. É longe disso. Mas às vezes a pessoa fala, pô, Marco estourar. Eu falo, pô, Marco é libanês, cara. Marco não é brasileiro. Marco, quer dizer, ele tá aqui muito tempo, mas ele é libanês. Libanês é diferente. Né? O que Marco me conta histórias lá com um avô dele, que ele, né, quando tinha um degelo, que lá tem uma região que neva, não é isso? E, na nossa região neva lá. E tinha corpo de refugiado palestino degelando. De crianças. Crianças. Saía na ponta do arado. Eu falei, pô, a pessoa que cresce com uma realidade dessa... Não é meu avô, não. Isso eu Você com ele, né? Você com ele. Então, como é que você vê hoje essa situação aí do Oriente Médio? Que você tem hoje o Benjamin Netanyahu, que está surgindo aí, talvez, assim, em termos de resultados práticos, a maior liderança desde Ben-Gurion, que é o fundador do Estado de Israel, e muito alinhado com o Bolsonaro, com o Trump, né? E essa coisa eternamente, barril de pólvora eternamente aceso, que é o Oriente Médio. Você, como libanês, como é que está vendo isso tudo? Eu acho... Vou começar pelo Bolsonaro. Você citou aí ele, Netanyahu e Trump. Que é uma aliança, né? É uma aliança. Mas pergunto eu. O Brasil, segundo alguns afirmam, mas ninguém tem estatística certinha, tem 15 milhões de libaneses e seus descendentes. O Líbano tem 3 milhões e meio de habitantes. Tem 5 vezes mais libaneses e descendentes deles aqui no Brasil do que no Líbano. Bom, a balança comercial do Brasil com os países árabes é de 25 bilhões de reais. A troco de quê que meu presidente compra uma briga da embaixada de Israel em Jerusalém e não em Tel Aviv, encampam a briga para perder 15 bilhões de dólares por ano de comércio com os árabes. Primeira pergunta. Se os árabes fossem um país, seriam o nosso terceiro... É o terceiro. Se fosse um país. China, Estados Unidos e os árabes. A troco de... E Israel são 200, 300 milhões, né? Parece. 3 milhões de judeus. Não, de israelenses. De israelenses, não, perdão. E o BIP são 3 milhões de israelenses. O comércio com o Brasil Até porque você tem israelense árabe, né? Tem, sempre teve. Os ministros, primeiros ministros, você fala que árabe gosta de número, sempre os ministros dos califas de finanças eram judeus. Se quem gostava de cobrar juros era judeu, não era árabe, não. Bom, mas aí, voltando à pergunta, é o seguinte, Israel é ponta de lança. Né? Você sabe disso, que todo cara que estuda, que lê, que vê, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, colocaram eles lá para, na minha visão, estou dando a minha visão, para chamar a atenção para um inimigo externo, tá? Com a concordância da Arábia Saudita, com a concordância da Jordânia, dos Emirados Árabes. Da Jordânia também. Sim, de todos, para ter um chamariz para desviar a atenção da população pobre, para não se revoltar contra os sheiks, contra os reis, contra os... É o bode na sala. É o bode na sala, porra. Israel é isso, porra. Israel não sobrevive sozinho. Ela sobrevive graças à tecnologia que é dada pelos Estados Unidos, passada direto para eles, qualquer armamento novo, qualquer coisa passa para eles, sustentada pelos Estados Unidos e pelos árabes ricos. Mas eles ganharam a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto deu a eles um atestado moral para terem de novo o seu país. Tudo bem, nada contra. Não, porque realmente não dá para ignorar o Holocausto, né?
ofereceram ele país em vários lugares. Ele, não, até Madagascar. Até o Brasil, até a Amazônia, inclusive, foi oferecido. Sério, a Argentina foi oferecida, mas não quiseram, não. Tudo bem, é histórico é deles, tudo bem lá, moraram lá, os antepassados deles. Até 70 depois de Cristo. A diáspora é 70. A diáspora foi 70, Tito Romano. Pô. Tito, general Tito. Pois é. Aí nego acusa porra, a primeira diáspora foi feita. Nabucodonosor pegou eles primeiro. Pegou, Babilônia. Nabucodonosor pegou os assírios também, antes. Depois quem restaurou assim, foram os persas. O processo dele lá foi Ciro. Ciro Grande, Ciro, rei persa. iraniano, que trouxe Basileus, persa. Pois é. Então, eu acho que aquilo ali é um barril de pólvora. Não é barril de pólvora, não, porque aquilo ali é controlado. É um barril controlado. Não é tá solto, não. Estado Islâmico. Botaram o Estado Islâmico, né? O Daesh. Aquela merda foi criada por quem, rapaz? Obama e Hillary Clinton. Quando não interessou mais, acabou o Estado Islâmico. Como é que acabou o Estado Islâmico? Ouve falar mais do Estado Islâmico? Mas ali, quer dizer, o Estado Islâmico conseguiu reunir contra ele Síria, Rússia e Estados Unidos, que é complicado você resistir. Não, mas eles eram financiados por quem? Não, isso é discussão antiga. Lá atrás, quer dizer, quando a Rússia, ainda a União Soviética, nos anos 70, invadiu o Afeganistão, né, os Mujahedin, do qual o Bin Laden foi convocado, era financiado pela CIA. Tem até um filme, o Rambo, acho que é Rambo 2 ou Rambo 3, que ele luta ao lado dos guerrilheiros afegãos contra o grande mal soviético. Rambo 2, né? Rambo 3. Rambo 3. Quer dizer, então o Bin Laden, por exemplo, foi um desses convocados nessa época pela CIA, né, para lutar contra a invasão soviética. Saddam Hussein e Bin Laden, na minha opinião, são dois empregados da CIA. Carteira assinada, férias, 13º, tudo direitinho. Rapaz, Bin Laden foram criados pela CIA, treinados em quântico. Só não receberam salário de desemprego. Não, desemprego não. Transe quântico foi uma coisa episódica. Bin Laden quântico? Segundo conta a história lá do Oriente, ele era sócio de Bush, inclusive, família Bin Laden. Não, as famílias têm negócios petrolíferos comuns. A família Bin Laden e a família Bush. São sócios, pô. Porque negociam petróleo. Mas são sócios petróleo, né? As famílias. A família do Bin Laden renegou ele também depois que ele virou guerrilheiro. Ele virou guerrilheiro, ele começou a contestar o status quo e ficou amaldiçoado. Você ocupa assim, nesse nicho religioso, nesse se confunde, um nicho raro que é você cristão maronita, né? Não, eu sou cristão ortodoxo. Ortodoxo, grego? Grego ortodoxo. Mas enfim. Da igreja mãe. A igreja. A igreja mãe é ortodoxa, pô. Há quem defenda que ela é mais próxima ao cristianismo original do que a romana, né? Lógico, a romana veio depois, pô, muito depois. Mas enfim, você é cristão ali numa área que é dominada por muçulmanos e tem esse que chamam de bode na sala dos judeus, né? Mas você não acha que a gente sempre fala dessa briga dos judeus com os árabes, judeus que são primos ali, tá no Velho Testamento, tá no Corão, né? São primos mesmo. Tá na Torá, são primos, é Ismael e Isaac. Enfim, mas talvez não interesse essa divisão pro Ocidente, porque no dia que você juntar a inteligência do judeu, o dinheiro do judeu, o dinheiro dos árabes, com a população árabe, o petróleo árabe. E a inteligência dos árabes, rapaz. Não vai ser burro, não, rapaz. Não, eu sei, mas os árabes foram a luz do mundo na Idade Média, mas não estão mais na Idade Média. Já não estão mais, né? Não, você não pode falar que hora sobre filosofia medieval dos islâmicos, que era muito superior à europeia. Muito. Mas não é mais o caso. Não. Mas enfim, o mundo é uma roda, vai rodando. Não interessa ao Ocidente essa divisão, porque se eles se juntassem, ninguém o seguraria? Eu acho que uma das políticas divisionista do Oriente Médio é essa aí mesmo. Mas se você parar para pensar bem, os judeus e os árabes hoje estão dominando o mundo, de uma forma ou de outra. Vamos lá, time de futebol da Europa, quem que é financiador deles, quem que é o dono? São os árabes. Fórmula 1. Também. Fórmula 1, grande também. As grandes equipes Bancos europeus são de quem? Dos Emirados, pô. Compraram
quase todos os bancos europeus. Franceses, ingleses. O HSBC é um exemplo, né? É? Na época o HSBC foi um exemplo, que depois aqui no Brasil acabou. Acabou aqui no Brasil, mas lá não. Lá não. Então, quer dizer, na verdade, ele não depende mais do petróleo, os árabes. O que Bahrein ganha com Dubai, ganha com turismo é uma fábula. Eles investiram em outras fontes de renda e eles hoje são uma potência econômica, quer dizer, comparável. O dinheiro dos Estados Unidos mesmo, grande parte é dos árabes e dos judeus. Os judeus sempre foram financistas. Os árabes aprenderam. Aliás, há quem diga que a família sauditas são judeus vindos da Argélia, eram judeus na origem. E quem é a origem judeu, na origem ele continua um judeu até morrer, não tem jeito. A família saudita é judia. Há quem defenda essa genealogia. Essa tese aí é coisa. Então, eu acho que se deixar juntar realmente, como você disse, vai terrorizar aí, o negócio vai ficar feio. Porque as pessoas se esquecem que, quer dizer, o Ocidente são 1,8 bilhão e só os muçulmanos são 1,3 bilhão. Quer dizer, é muita gente, né? E os chineses são 2 bi. China e Índia, né? China e Índia... 3 bi. Não é por outro motivo que se aposta que a China em pouco tempo vai ultrapassar os Estados Unidos e depois será a Índia. A previsão para 2050 é que seja os Estados Unidos seja a terceira. Primeiro China, segundo Índia, terceiro Estados Unidos. Exatamente. E outra coisa que se fala da China, porque aí fala, a China... Tem um historiador francês, me esqueci o nome desse cara, um estudo interessante, um historiador francês, não é o Brodel não, uma coisa mais recente. Ele fala assim, olha só, a China sempre dominou economicamente o mundo. A gente viveu num período de interregno que foi a Revolução Industrial até o pós-Segunda Guerra. Né? Que foi que a China não se tornou, a China sempre foi. Porque sempre teve muita gente, né? Proporcionalmente à população da Terra, sempre foi, a maioria sempre teve lá. Então vivemos um período de interregno e que a China está voltando. Napoleão. Deixa a China dormir. Deixa a China dormir. Mas quando ela acordar, o mundo inteiro vai tremer. Exatamente. Inclusive, um daqueles canais, um History, essa semana fez uma série da história da China desde 260 antes de Cristo. E exatamente os altos e baixos, que acompanhava a construção da muralha. Sim. Quando caía, parava. Quando crescia, construía mais um pouco e por aí afora. Como muito interessante. sabe, você tem no mundo, hoje no mundo, vivos, 4 civilizações. Ele fala muito de civilização. Tem 4. A nossa, que é judaico-cristã, greco-romana, a nossa. A islâmica, a qual ele pertence, mesmo sendo cristão, mas é a civilização islâmica. A chinesa e a indiana. A chinesa e a indiana, eles são basicamente as mesmas há 5 mil anos. As pessoas se esquecem disso. Eles têm a mesma língua, um governo central, uma cultura, deuses comuns há 5 mil anos. É um pouquinho anterior a gente. É um pouquinho antes. É um pouquinho antes. A China, por incrível que pareça, com esse tamanho todo, embora tenha alguns dialetos, mas são 2 idiomas. É mandarim e cantonês. Mandarim e cantonês. Isso é impressionante. Né? Isso é impressionante. A Espanha tem 7. Na verdade, nem é idioma, é dialeto. É dialeto. O mandarim e o coisa. Cantonês, Cantonês são dialetos, não são línguas, não. São 8 horas e 38 minutos. Eu só queria, se me permite... Faz o encerramento você com porque eu sou poeta, eu gosto muito de poesia, e Macon me ensinou, nessa conversa que a gente tem, um cara que é apaixonado, que é Rumi, é um poeta do século XIII, né? E eu fui ao túmulo dele, em Cônia. Coisa que eu não fiz. Mas eu vou lá. É muito bonito, é muito legal o túmulo de Rumi. Rumi, para dar um paralelo aí, está como Dante. O grande poeta medieval ocidental é Dante, ou Petrarca. Daí Rumi é o... E Rumi, embora fosse islâmico, ele escrevia em farsi, que sobreviveu, né, como língua no Irã, porque tem Rumi, né? Tem Rumi, ele segurou a língua ali. E queria que você falasse um pouco de... Farsi. Vocês falam farsi, né? A gente fala pronúncia. Porque é a língua falada no Irã, né? É o farsi. Porque o Rumi fez pelo farsi o que Camões fez pelo português, por exemplo. Tem Camões? Camões,
Tenho aqui um poema dele que eu coloquei aqui, como eu publiquei no blog uma vez. E vou encerrar a participação sobre o que você mencionou esse cara. Eu queria que você falasse um pouco dele para encerrar. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Rumi. Qual a influência que ele exerceu na sua formação? Essa cultura islâmica? A cultura árabe, vamos Sim. dizer assim, porque o Islã veio, quando o Islã veio, já a cultura árabe, a poesia árabe já era. Os árabes adoravam a poesia, tinham verdadeira paixão pela poesia, até hoje tem. Então faziam torneios de poesia em Dhokar. Dhokar é o nome do local, do mercado de Dhokar. Dhokar, não tem como falar em português, Dhokar. Eles faziam o torneio e a poesia que ganhava era pendurada, era chamada suspensas. Pré-Maomé, né, que veio no ano 640 depois de Cristo, pré-Maomé, eles adoravam a poesia. Era uma manifestação divina deles, era a poesia. Eram politeístas, como todo mundo é, como a igreja católica até hoje é politeísta, né? Politeísmo velado. Você fala isso como um problema, mas Não tem problema, amigo, é politeísta, velado. Graças a Constantino, porra. Lá embaixo. É politeísta, por causa dos santos, né? Os santos seriam... A única religião que é monoteísta é a islâmica. É a judaica, né? É a judaica e a islâmica, as duas. Freud vai chamar do islamismo de um retorno ao judaísmo, né? Também, não deixa de ser, porque quem instruiu o Maomé, que dizia que era analfabeto... Muhammad. Arcanjo Gabriel. Não, foi nada, foi o bispo Buhaira, o frade Buhaira. Segundo o Corão, foi o Gabriel que falou, leia, né? Bom, mas a história árabe escrita é que o frade Buhaira, que era nestoriano da seita dos nestorianos, que cristã, seguiam exatamente o que o Cristo falou, não tinha nem plumas e paetes no meio, a lá o Vaticano, né? Fizeram isso. Esse cara instruiu Maomé. Então Maomé apenas o quê? Purificou o cristianismo. Na verdade, o islamismo é um cristianismo purificado, de conversa fiada. Não tem Virgem Maria, não tem Santa Maria Madalena, não tem São Pedro, São Paulo, tem Cristo. E a Maomé simplificou a questão, é Deus, acabou. Alá em árabe é Deus, como é God em inglês, como é dia em francês. Dom Rifan falou a mesma coisa aqui, mesma definição. Mesma definição. Impressionante. Não, falou suas palavras exatas falando sobre isso. Mas o Dom Rifan é um cara... É um teólogo de respeito. De respeito, irmão cheio. Sim, e sim. Libanês, fala o Líbano, Líbano lá, os primos lá, né? Os primos lá, passaram ele, beijaram, fizeram almoço para ele. Ele é baronita de origem. Sim. Mas é bispo romano hoje, né? Hein? Hoje bispo romano. Bispo romano, mas baronita só tem. A piada sobre baronita, o cara tava... Só tem no Líbano. Só tem... Não, aí que tá. O cara saiu daquelas dinastias libanesas antigas, né? Aí foi estudar na França. Voltou com doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que tinha quase. Aí os anciãos da família lá foram visitar o cara. E aí o velhinho falou assim, e a nossa seita, como é que estava na França? Aí o cara não respondia, mas perguntava outras coisas, o cara respondia, tudo que ele perguntava, ele respondia. Aí o velhinho se empombou, né? Era bisavô dele, ou avô dele. Rapaz, estou te perguntando, você não responde por quê? Eu disse, mas o que o senhor está perguntando? Pela nossa seita, maronita, lá na França. Senhor, com todo respeito, só tem 2 lugares, no Líbano e no inferno. Não tem mais lugar aqui. E é verdade, só tem uma coisa, se terminar, se permite, eu sei que estou avançando, Marco, mas aquela piada, não me recordo os personagens, não precisa também falar o nome dos personagens, mas que é fantástica, de um libanês que vai num terreiro de macumba, aí baixa a mãe dele e fala. Essa história é fantástica. O Yunis. Yunis, isso mesmo. Como é que é a história? A história é a seguinte, o Yunis era casado com uma mulata. Ele chamava de Morena. A Morena casada com o Yunis. O Yunis, naquele tempo, morava aqui em Campos. Era um cara grande, vocês devem ter visto ele, morreu não faz muito tempo, não. É grande, enorme. Aí o Yunis
Tá, aí um dia chega uma carta do Líbano, e Yunis abre a carta, e começa a bater a cabeça, dá porrada na cabeça, bate a cabeça na parede. Aí a Morena achou que estava maluco, né? Disse, eu bem, o que está vendo? Disse, mãe de Yunis morreu no Líbano. Aí a mãe de Yunis morreu no Líbano, ele começou a chorar, arrancar os cabelos e tal. Eu disse, não tem problema não, porque a Morena gostava de bater um tamborzinho. E aí ela frequentava o terreiro. E levou o Yunis. Levou o Yunis. Não, aí ela viu a oportunidade de Yunis falar com o espírito da mãe dele. Aí vai agradar o Yunis. Aí, Yunis aqui, não tem problema não, você fala com sua mãe. Como fala com a mamãe? Mamãe morreu. Aí disse, vai falar com ela. Já vamos lá no terreiro de Pai João lá. Verdade, mulata? Disse, verdade, pô. Foi. Aí, que dia é? Sexta-feira. Sexta-feira, o Yunis tomou banho, se perfumou todo, botou o terninho dele de cambraia de linho, chapéu panamá, sapato 2 cores. Assim mesmo, ele foi parlamentado mesmo. Aí chegou lá, a Morena levou um papo com o pai de Santos, ficou a situação. E aí eu bate o tamborzinho, daqui a pouco baixa o espírito da mãe Yunis no terreiro. O pai de santo olhou para Yunis, o Yunis olhou para o pai de santo e disse, meu filho! Aí Yunis, mamãe? Aí abraçou, beijou, fez diabo. E aí começou o papo, como é que não é, como é que pai e tal. E aí foi, como é que foi, mamãe? Porque a Morena tinha contado pela carta dos parentes que mandaram, que a mãe tinha morrido assim, sabe? Ela passou tudo para o pai João, né? O pai João deitou e rolou, né? Floreou o negócio. E aí eu disse, mamãe, você, né? Coisa boa, falar com você, te abraçar, te beijar, pô. Aí ela disse, meu filho, vem cá, e como é que estão as suas finanças? Você está tratando bem da Morena, você dá dinheiro para ela, né? Tratar bem da mulher? Aí Luiz parou, não pode falar de dinheiro aqui com a Morena, que história é essa? Peraí. O Devanir não fala espera, né? Bera, né? Espera. Peraí. Mamãe, você nunca veio ao Brasil. Fala português melhor que eu. Fala comigo em árabe, mamãe. Acabou a sessão. A história do Yunis é essa. Aí acabou a sessão. Isso é conversar com uma cor, né? Uma cor fantástico, muito obrigado por você ter vindo. E como a gente já falou aqui de outros entrevistados, seria necessário 2, 3 programas para a gente esgotar. Aliás, nem esgotar, né? Para a gente falar um pouco mais. Seria um prazer, a hora que se quiserem me convidem. Apesar de subir 50 graus, mas para mim é um teste. Falar nisso, o pessoal acha que eu morri. Uns acham que eu morri. Mas depois me vê no jornal de vez em quando, aí chega o que eu não morri. Só homenageado aqui, homenageado ali, papapá. E de repente eu estou na área. Então eu só mandar recado para todo mundo, gente, eu estou muito bem, tive o linfoma, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, mas eu me cuido. Como eu tenho uma complexão física saudável, eu recuperei, estou bem, continuo trabalhando no meu consultório, estou aposentado, não vou ao hospital, não vou no UTI, porque eu tenho que me precaver, porque minha imunidade, depois da quimioterapia, né, tá baixa. Então, mas eu estou, para meus amigos, dizer que eu estou bem, estou ótimo. Eu sei que a rádio FM da Folha tem muito ouvinte, então fiquem tranquilos, eu estou bem. Volta e meia, mas estou trabalhando ainda. Só vou parar de trabalhar quando morrer. Se vocês souberem que Macron morreu, ele parou de trabalhar. Mas vou trabalhar no plano espiritual, né? Exatamente. Peraí. Mas vou lá para. Mas aí vai poder falar árabe. O Pai João. O Pai João vai estar fora do circuito. Bom, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui. A hora que quiser me convidar, com prazer. Convidaremos, abusaremos. À vontade, estamos à vontade. É bom que flua direitinho. E falar nisso do Rafael, eu acabei não fechando a questão.
Eu acho que está indo muito bem e tem uma novidade aí que vai vir por aí. Eu, numa outra oportunidade, deixa a coisa amadurecer mais um pouco, vai ser um desbunde total em campos, Estado do Rio, no Brasil. É uma do governo? Do governo. Via governo Rafael. Bom, 8h49, vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com a conclusão aqui do Folha no Ar e com o direto da redação.